E você que acompanha o programa Saúde na TV, já conhece o Dr. Marcelo Padilha, ele que é nosso consultor, que falou na última entrevista conosco sobre saúde e longevidade. Ele é especialista em homeostase hormonal, gerenciamento da saúde e longevidade. E para nossa felicidade, nosso consultor do programa. Tudo bem, Dr. Marcelo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por vocês terem voltado para a Saúde na TV para poder aqui levar mais informação ao povo, né, à população, o que é saúde e longevidade. Nós que agradecemos, é sempre muito bom estar aqui com o doutor. E doutor, que sucesso a nossa última entrevista, não é mesmo? Que bom, eu agradeço. Isso que é importante, né? Que vocês tenham gostado e cada vez mais vão adquirir mais conhecimento através da nossa entrevista aqui. E hoje o nosso quadro, doutor, Pergunte ao Especialista. O programa Saúde na TV foi até a Casa das Rosas, lugar lindo, cheio de histórias, e quis saber das pessoas como que está a saúde e longevidade. Tivemos muitas dúvidas dos telespectadores e hoje o doutor vai responder diretamente daqui, do seu consultório. Vamos ver, doutor? Vamos responder, vamos lá. Primeira pergunta. Olá, Dr. Marcelo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu assisti a sua entrevista e adorei a forma simples e descomplicada que o doutor falou, principalmente sobre saúde e longevidade. E eu gostaria de saber como eu devo me preparar para a primeira consulta com o doutor. Primeiramente, eu quero agradecer, né, que você gostou da nossa entrevista aí, que eu pude esclarecer bem a questão da longevidade para você, né? E em questão da sua pergunta, né, como que é minha primeira consulta? A minha primeira consulta, tá? Eu vou fazer com que abranger, com que eu pegue toda a parte metabólica do seu corpo, principalmente, né, os seus exames, vou analisar, vou ver a sua queixa principal, né, e onde nós vamos poder fazer uma medicina integrativa, né, tratar o seu corpo como um todo, tá, através dos exames complementares, exames de sangue, exames de imagem, tá? E depois vão ser em questão da análise. A análise, né? A minha análise é totalmente diferente, eu sou um pouco crítico e bem minucioso, né? Em questão da parte dos exames, porque nem todo mundo olha do jeito que a gente faz, né? A parte dos exames, principalmente de sangue, aquelas taxas que todo mundo olha, que está tudo dentro do padrão da normalidade, aquilo ali são pessoas de padrão doente, né? Então, eu olho de uma outra forma, como vamos supor, eu vou usar uma metáfora, se eu tiver uma luneta, né, aqui, eu vou conseguir pegar e olhar a lua, eu vou chegar bem próximo dessa lua, é o que eu vou fazer com o seu corpo e com a sua célula. Então, nem tudo que está dentro do normal é normal, tá? Por isso que a gente acaba fazendo com que a sua parte metabólica do corpo, a sua parte hormonal, o seu corpo comece a funcionar direitinho, tá bom? E eu vou te explicar desde a parte nutricional, o que você deve comer, o que você não deve comer, o que você tem que fazer, a sua parte do exercício, a sua parte alimentar, a sua parte do sono. E aí a gente vai fazer com que você tenha uma bela saúde, uma longevidade e nós vamos chegar aonde você quer. Tá bom? Um abraço. Olá, tudo bem? Me chamo José Ferreira, sou consultor imobiliário e minha pergunta vai para o Dr. Marcelo. Gostaria de saber quais os alimentos que aceleram o metabolismo. Você fez uma pergunta onde gostaria de saber, né, quais os alimentos que poderiam aumentar a sua parte metabólica, né, a sua energia, o seu metabolismo. Bom, nós temos vários tipos de alimentos, né, mas os principais você vai achar na cúrcuma, no gengibre, né, na canela, você vai achar urucum, só que tem e na gordura, né? Principalmente a gordura boa, chamamos de triglicérides de cadeia média, né? Que ela vai dar uma energia rápida, né? Chama TCM. Vem do óleo de coco, vem do azeite, vem de gorduras
da própria carne, tá? Depende do seu sangue, né? Do seu tipo sanguíneo também, né? Então, existem tipos sanguíneos que tem a carne vermelha, tem a carne branca, né? Porque a gente tem o O, tem o A, o OB e o B, né? Então, cada tipo sanguíneo, depois nós temos que analisar isso. E aí a gente pode te informar, tá? Mas, assim, você pode achar, principalmente nos triglicéridos de cadeia média. É que nós, né, na nossa cultura, a gente teve uma gordurofobia, que gordura traz gordura. Gordura não traz gordura, tá? Principalmente gorduras de cadeia média. Eu quero que você entenda, né? Vamos para o Alasca. O que o esquimó come? Né? O esquimó vai comer proteína, que são os peixes, baleia e foca. Então ele come proteína e gordura. Eu nunca vi ninguém gordo, né? Lá não vi ninguém com pressão alta, ninguém com diabetes, ninguém com Alzheimer, ninguém com Parkinson. Então, eu quero dizer para você que gordura não traz gordura. Gordura traz energia, que energia se dissipa em forma de calor, tá? Então, assim, não tenha medo de gordura, tá? De gorduras boas, tá bom? Se você quiser saber mais, você pode me acompanhar no Insta, tá? No meu Instagram, que vai ter algumas dicas lá, tá bom? Um abraço. Doutor Marcelo, eu tenho mais de 68 anos, treino 4 vezes por semana. Gostaria de saber qual é a vitamina ideal para a minha idade. Olá, Dulce, tudo bem? Estou aqui para te ajudar. Você fez uma pergunta, quais são as vitaminas fundamentais, né? Você, pelo jeito, faz, né, os exercícios direitinho e gostaria de saber quais são as vitaminas importantes. Na verdade, hoje, Dulce, todas as vitaminas, elas são importantes para o nosso corpo, né? Principalmente, nós iremos falar de metilfolato, metilcobalamina, né? A carnitina, aonde nós vamos o quê? Dar energia na mitocôndria. Você já deve ter ouvido falar em fadiga mitocondrial, né? Mas hoje você tem a vitamina D, que ela não é uma vitamina, ela é um hormônio esteroidal mais potente do nosso corpo. Ela atua mais de 2.000 genes, tá? Ela vai te ajudar bastante também. O magnésio, né? O boro, tá? O cobre, por quê? O zinco, porque eles fazem a corrente elétrica da membrana celular, o selênio, e isso faz com que a sua célula venha a ter energia, tá? O cálcio também é importante, mas com isso nós temos que suplementar vitamina D, K2 e vitamina A, tá? Essas são as vitaminas que são básicas, tá? Outra coisa que você poderia, né, a gente poder melhorar mais na sua idade é a modulação hormonal, tá? Não é a reposição, tá? Eu quero dizer bem, é a modulação hormonal, porque você já está numa fase de catabolismo, né? A parte anabólica. Catabolismo é uma destruição da massa muscular. Então, devido à idade, o catabolismo ele fica maior, a perda de massa. Então, a gente tem que usar até os aminoácidos essenciais, tá? Com isso, nós temos que usar também a parte hormonal, mas hormonal, hormônios isomoleculares, igual que o nosso corpo produz. Isso vai te ajudar muito, tá? A ganhar massa muscular, a ganhar massa óssea, a fortalecer ao cérebro, a você melhorar a memória, você melhorar suas células e você melhorar toda a parte corpórea, voltar àquele corpo que você tinha aos 30 anos de idade, ok? Um abraço, fique com Deus. Doutor Marcelo, me tira uma dúvida. Existe diferença entre a idade biológica e cronológica? Gostei da sua pergunta, tá? Esse é o mais importante para nós, né? A sua pergunta foi: idade cronológica é uma coisa, idade biológica, né, é outra coisa.
Muito bem, essa pergunta é maravilhosa. É isso que a gente quer, né? Ser mais jovem possível, morrer o mais tarde, né? Então, a gente consegue. Isso, a gente rejuvenescer a célula, né? Hoje a gente tem até os exames para isso, né? Para ver os telômeros. Telômeros, quando a gente vai envelhecendo, é o tempo de vida da célula. Esses telômeros, eles vão encurtando. Com isso, a célula morre. E por isso que nós envelhecemos. Quando a gente faz esse tratamento, tá, mais específico da área integrativa, dessa parte ortomolecular, o que acontece? A gente vai nutrindo a célula, nutrindo, e não deixando os telômeros morrerem. Então a gente vai esticando os telômeros. Então, a parte da idade cronológica, você vai ter X. Eu tenho pacientes hoje que a idade cronológica é de 86 anos. E quando nós fizemos os exames, vamos ver a idade biológica dela tem 69 anos. Por quê? Porque a gente nutre a célula não envelhece. Você só vai ter rejuvenescimento. Isso que é o nosso objetivo. Isso é a longevidade. Mas para chegar nisso, a gente tem que fazer uma coisa, ser dedicada, fazer a parte toda que deve ser feita onde nós vamos te indicar, tá? Fazer a sua parte, a parte alimentação, a parte do sono, o exercício, tá? E a suplementação, porque hoje a gente não consegue tudo pegar nos alimentos. Os alimentos hoje, a monocultura, não tem mais todo aqueles nutrientes nos alimentos que a gente come. Na literatura é bonito, a gente vai lá e olha, selênio tem muito, o tomate tem muito selênio, né? Aí a gente vai lá, cadê o selênio? O agricultor ele só põe o NPK, o nitrato, o potássio e o cálcio. E cadê o selênio? Então a gente precisa nutrir. Quando a gente começa a nutrir, principalmente com astragalos, ácido alfa-lipoico, NAC, o biquinol, coenzima Q10, e mexe com a parte hormonal, o que acontece? Você vai rejuvenescendo, E o telômero vai cada vez aumentando mais. Eu não deixo esse telômero morrer, tá bom? Isso, consequentemente. Se você vier aqui me conhecer, eu garanto para você que eu vou te provar, tá bom? É isso aí. Um abraço, fique com Deus. Doutor Marcelo, muitos falam em comer de 3 em 3 horas, fazer jejum intermitente. Agora eu pergunto, doutor, o que é que funciona realmente? E o que seria hábitos saudáveis? Olá, Anete, tudo bem? A sua pergunta foi muito boa. Anete, eu entendo, né, que há uma confusão aí de vários profissionais, né, de comer de 3 em 3 horas ou fazer jejum. Anete, primeiro de tudo, né, eu precisava saber se você é uma atleta. Se você é um atleta profissional, treina de 8 a 10 horas por dia, realmente ele precisa comer, né, de 3 em 3 horas. Agora, se você é uma pessoa que vive, né, trabalha 8, 10 horas sentada numa cadeira, ou você, né, é ativa, tal, trabalha, mas faz 1 hora, 2 horas de academia, o jejum ele é excelente. Né? Primeiro de tudo, né, vamos lá, se jejuar não fosse bom, Deus não falaria na Bíblia, né, em todas as religiões que você vai, o jejuar. Por quê? Né, o jejum, na verdade, o espírito não tem fome. Quem tem fome? É a carne. Então, o que é o jejum? O jejum você vai fazer com que o seu corpo, ele está fazendo uma autofagia. Então você começa a fazer o rejuvenescimento de todas as suas células. Ele começa a fazer aquelas células antigas, elas vão começar a morrer e você vai regenerar as células, fazendo com que a sua saúde comece a melhorar. Consequentemente, você vai fazer o seu corpo aprender a ir no estoque, aonde você quer, e na gordura, para virar açúcar. Né? Ele não vai querer o carboidrato, ele vai pegar a gordura para virar açúcar. Né? É simples. Vamos voltar na era paleolítica, gente. Né? Eles só tinham a proteína e a gordura. Então, assim, eles usavam a gordura como fonte de energia.
E lá eles não tinham comida de 3 em 3 horas. As Malemar tinham uma vez por dia eles comiam. Então assim, esse negócio de comer de 3 em 3 horas, né, são para atletas, tá? E você vê, muitos atletas aí depois que, né, se aposentam, tudo, continuam comendo de 3 em 3 horas e eles começam a fazer o quê? Começam a aumentar, começam a engordar, né? Por quê? Porque a pessoa não treina mais, o gasto energético é muito baixo, né? E você vai dar pico de insulina. A insulina, quanto mais de 3 em 3 horas você come, você dá pico de insulina. A insulina é um hormônio lipogênico. Ela aumenta a gordura, ela cria células de gordura. E quanto mais insulina, mais envelhecido. Quanto menos insulina no corpo, mais jovem você fica, ok? E mais risco de obesidade, de dislipidemia, de síndrome metabólica e mesmo do câncer. Então, jejum é bom, tá bom? Um abraço. Doutor, adorei as perguntas do público. Olá, foi muito boa, Daniela. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tá? E podem continuar mandando perguntas, que eu posso ajudá-las aí no que vocês tenham dúvida, tá bom? Foi muito bom. Eu vou aproveitar também a nossa vinda aqui no consultório, doutor, para ter algumas informações sobre um equipamento super moderno, né, super tecnológico, inclusive, que o doutor utiliza muito para fazer diagnóstico aí nos seus pacientes, né, que é a termografia. Isso. A termografia é um polyscan, né, que a gente vai fazer através da temperatura, né, do corpo todo, tá? Que ele vai ver toda a doença é uma inflamação crônica que nós temos no corpo, né? Toda inflamação, através da temperatura, ele vai nos mostrar e dar o diagnóstico, principalmente aonde, porque ele vai dividir em cores. E aonde a gente pegar a cor vermelha, né? Ele vai dar bem a inflamação, ele vai nos mostrar. Então assim, a gente vai sair bastante de muitos aparelhos aí, principalmente a mamografia, né? Que a mamografia, ela tem muita irradiação, né? Hoje tem várias comprovações que fazer mamografia todo ano, né? Você corre um risco maior de ter o câncer do que, né, prevenção. Então a termomamografia a gente pode fazer sem radiação, só através da termografia, tá? Isso é muito importante para todos, principalmente vocês mulheres, tá bom? Mas não se esqueçam, dá para fazer para o corpo todo, inflamação do corpo todo, é muito interessante, tá bom? É um grande aliado aí para o paciente, né, doutor? Muito, muito legal, muito bom. Doutor, na sua última entrevista, o doutor comentou da importância do intestino funcionar certinho, né? Sim. Falou até que o nosso intestino aí, né, é o nosso segundo cérebro. Vamos falar um pouquinho, doutor, também de constipação. Muitas pessoas, muitas mulheres, eu escuto sempre pessoas, e principalmente mulheres, falando desse problema de intestino. O que a gente pode fazer, doutor, para melhorar e ter um quadro mais saudável? A parte do intestino, né, foi de uns estudos para cá, depois da epigenética, lá de 2001, nós focamos muito a parte do intestino e foi feito que o intestino é o nosso segundo cérebro, que existem até células, né, da parte neurológica, tudo no intestino. O que acontece? Toda inflamação, todas as doenças, mais ou menos 70% de todas as nossas doenças iniciam no intestino. Como os nossos alimentos hoje, eles estão, né, muito processados, né, muitos conservantes, muito glúten, muita lactose, então acaba tendo muita inflamação. E ocorre uma inflamação onde vai haver uma lesão chamada Leaky Gut Syndrome, né, que é a hiperpermeabilidade intestinal, aonde o alimento ele vai ser absorvido e cai na corrente sanguínea em macromoléculas. Macro, o nosso organismo não sabe o que é. E aí os nossos anticorpos vão lá e criam anticorpos contra tudo aquilo que a gente comeu. E aí o que ocorre?
você acaba ali dentro, tem proteínas semelhantes que mimetizam algum órgão do nosso corpo. Então, a partir daquele momento, você cria uma doença autoimune. Então, é uma inflamação crônica que ocorre no intestino. O que a gente pode fazer a prevenção? Então, hoje a gente tem bastante coisas, né? Kefir, kombucha, né? A gente tem bastante fibras, comer bastante, principalmente uma maçã, né? Você pega a maçã, tira ela, o cabinho, tira a semente, põe um pouquinho de açúcar, canela, põe no vapor, seu intestino vai adorar as bactérias. Então a gente precisa, né, nutrir bem esse intestino de flora bacteriana, tá? E evitar comer essas besteiras, principalmente assim, comer uma vez na semana, tal. Quando vocês, né, principalmente mulheres que vão viajar, tudo, o estresse também ocorre, essa inflamação. Não é só o alimento. Então a mulher fica um pouco agitada, cuida do filho, cuida da casa, quer isso, está hoje no mercado. Então assim, né, ela que sofre mais, né? Então assim, acaba tendo principalmente esse problema, ou intestino muito preso, ou intestino muito solto, né? Então, eu gostaria que vocês viessem até aqui para a gente poder regular tudo isso, que é o nosso segundo cérebro. Se é o nosso segundo cérebro, temos que cuidar muito bem. Tá bom? Esse é que é importante. Doutor, adorei novamente estar com o doutor. Doutor, é super muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigada por responder ao nosso público de forma tão clara e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço vocês e você, Denildo. Obrigado. É isso aí, é o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Marcelo Padilha, ele tá assim de informações no Instagram dele, nós vamos deixar o @ dele aqui e vocês vão poder usufruir de todas as informações lá no Instagram dele também. Muito obrigada, doutor.